Como começar a falar sobre a história de um estado quando existem tantas histórias para formar uma só? A música capixaba tem uma rica e diversa trajetória que reflete a mistura cultural, desde as montanhas de Caparaó até a Rua da Lama. É difícil trazer isso para vocês, mas com a ajuda de algumas pessoas, eu posso tentar. Em 2021, José Roberto Santos Neves escreveu o livro Os Sons da Memória. Nele, o autor e músico traz uma seleção que abrange de 1950 até os contemporâneos. Consegui conversar um pouco com ele sobre essa obra. A ideia desse livro é a gente lançar luz sobre obras que correm o risco de ficar esquecidas na poeira do tempo, né? Ou seja, são discos que foram lançados no formato de vinil, formato analógico, e que você só encontra em sebos, e que muito desse material ainda não está disponível em plataformas de streaming. Então a ideia era resgatar esses álbuns que foram lançados por músicos capixabas ou gravados no Espírito Santo e registrar em um livro com 40 comentários e críticas sobre 40 discos acompanhados das biografias de cada um dos músicos que estão comentados aqui. E aí a ideia também é mostrar essa diversidade da produção musical do Espírito Santo. Porque aqui nós temos discos de rock, tem pop, tem blues, tem jazz. Então, assim, nós temos uma gama de estilos e eu entendo que essa é a principal característica do nosso estado, né? Essa diversidade. Boa parte desses discos pertence ao meu pai, que é pesquisador, assim, ele não é jornalista, né? Mas ele sempre frequentou sebos e eu sempre olhava aquele material, assim, sabe, nos almoços lá de domingo. Poxa, tem tanto disco interessante de músicos capixabas, por que eu não faço um livro reunindo esse material? E aí, naturalmente, tem músicos que eu já conhecia, né? Mas também eu tive a oportunidade de conhecer músicos cuja obra eu não tinha acesso, como o Trio Caiçara, que é considerado um dos primeiros grupos vocais do Espírito Santo, que foi fundado em 1954. Então, a Maria Cibele, eu também não conhecia a gravação dela, considerada a rainha do rádio do Espírito Santo, né, que atuou muito na Rádio Espírito Santo ali na década de 50, 60, na época dos programas de auditório, que eram exibidos ao vivo, né? Da mesma forma que eu pesquisei e conheci alguns artistas que eu não tinha acesso, eu imagino que o próprio leitor ele vai pegar o livro e vai ter oportunidade de conhecer a história desses músicos, principalmente os leitores mais jovens, né? Como você vê o crescimento e o futuro dos músicos de hoje em dia, né? A gente tem tantas bandas, artistas novos chegando, assim, como você vê esse futuro aí? Eu vejo de forma muito positiva, assim. Sempre que me perguntam qual panorama que eu vejo da música produzida no Espírito Santo, ou seja, da MPB produzida no Espírito Santo, né? Eu gosto de usar esse termo. Eu vejo que nós temos diversidade, nós temos vários estilos coexistindo simultaneamente e com qualidade, com conteúdo, com discurso. O que eu percebo, falta ainda para os músicos e para o público em geral também olhar um pouco para a memória e identificar assim, quais foram os músicos que pavimentaram essa estrada musical até a gente chegar ao presente momento. Cada artista se mostra diferente, com inspiração vindo de cada canto do nosso pequeno estado. Particularmente, quando comecei a escrever minhas músicas, tinha apenas saudade de casa, de Vitória. O estado continua trazendo artistas de todas as naturezas, com toda a excelência possível e merecedores de reverência. Bravo, Espírito Santo!